Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com equilíbrio redox, hoje eu vou trazer para vocês o diagrama de Porbach ou o diagrama EH-PH, que é um diagrama que vai mostrar a predominância de uma espécie quando um dado potencial redox e pH. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo, e também ative a notificação e compartilhe o vídeo na rede social de vocês, que ajuda muito a divulgação do canal, o canal continuar crescendo. Pessoal, pode estranhar, eu comprei mais luzes aqui para iluminar, por isso está vendo o reflexo do meu óculos, então espero ter melhorado a iluminação do meu rosto. Tudo bem? Siga o canal na rede social, Facebook, Instagram, Blue Sky e Threads, lembrando sempre eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Tudo bem? Agora sim, vamos para o vídeo. Pessoal, antes de continuar o vídeo, aquele recado de sempre. Mais de 70% de quem está vendo os vídeos não se inscreve no canal, e isso prejudica bastante o canal frente à plataforma. Então, pessoal, tá vendo o vídeo, tá ajudando vocês a estudar Química Analítica? Considere se inscrever, deixar um like, compartilhar o vídeo, ativar a notificação. Isso é muito importante, ajuda o canal a continuar crescendo. Esse canal é um canal gratuito, vai continuar com conteúdo gratuito, mas uma forma de vocês me ajudarem, assim o YouTube entende que esse material é relevante. Quem tiver um hype disponível também, pessoal, considere dar um hype nesse vídeo aqui para o YouTube compartilhar mais esse vídeo na plataforma. Agora sim, vamos para a aula. Bom, pessoal, já vimos em aulas anteriores, né, o diagrama, né, a equação de Nernst, como chega nesse valor aqui, né, da equação de Nernst. Bem, então consideramos a constante universal de gases, tem também a temperatura a 25, sempre trabalhamos a 25 graus Celsius. A constante de Faraday também entra porque tem elétrons envolvidos. E tinha o coeficiente de reação, que é a constante de equilíbrio que a gente vai trabalhar. E usava o logaritmo nepariano, a gente vai converter para log decimal, tudo bem? Então a gente chega nessa função aqui, né, que é o potencial de uma reação, potencial padrão frente ao eletrodo de hidrogênio, menos 0,059, dividido pelo número de elétrons envolvido, vezes o log da constante de equilíbrio. Tudo bem? E nós vimos também, né, que algumas reações, né, pessoal, vão ter como reagente, ou às vezes produto também, mas a maioria das vezes reagente, íons H+, ou seja, elas vão ser pHs dependentes. Fizemos até um cálculo na vez passada. Ou seja, pode ter relação entre pH e o potencial medido através do eletrodo de hidrogênio. Agora, pessoal, vou falar brevemente para vocês do Marcel Porbach, que foi o físico russo. Eu acho que fala Porbach o nome dele, perdão, pessoal. Foi ele aqui, né? Esse foi nasceu em 1904 e faleceu em 1998. Ele tem muitos estudos na área de eletroquímica também. Trabalhou bastante na área e em 1938 ele concebeu os diagramas de potencial e pH, que são os diagramas EH-PH ou também de Porbach. Tudo bem? Então, diagrama EH-PH é uma das formas de chamá-lo. Ele representa domínios de existência ou de estabilidade de uma espécie química em um dado potencial eletroquímico e pH. Tudo bem? Então, em um dado par potencial pH, ele vai indicar qual a espécie predominante, qual a espécie mais estável presente. Temos aqui, pessoal, um diagrama que eu trabalhei bastante na minha pós-graduação. Fiz ele para alguns estudos, tudo bem? Que é o do cromo, tá? Como é que funciona, pessoal? Ele tem essa linha aqui, que é a linha que representa o potencial de oxidação-redução do cromo hexavalente ao cromo trivalente. Além disso, o pH também as espécies que vão estar. Bem, então imagina que eu quero saber
no potencial medido contra o eletrodo de hidrogênio 1 e pH 3, eu provavelmente vou ter predominantemente no equilíbrio a espécie do H2CrO4-, bem, o hidrogênio cromato. Tudo bem? Notem, pessoal, que ele é limitado por essa linha aqui, que é a linha de oxidação da água. Tudo bem? Então, em potencial E0, 1,229, a água começa, em pH 0 no caso, ela oxida formando oxigênio, e o limite inferior é a redução da água formando hidrogênio. Tudo bem? Por quê? A gente trabalhando com meio aquoso e a água só existe nesses limites aqui. Alguns casos você pode achar linhas fora desses equilíbrios aqui. Tudo bem? Só que daí deixa esse equilíbrio aquoso. Estamos vendo apenas o equilíbrio aquoso. Equilíbrio aquoso só existe dentro da água. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar sempre delimitado por essas duas linhas, tudo bem? Esses dois limites. Vamos calcular, pessoal, que também eu fiz bastante no meu mestrado, o diagrama do arsênio, bem que eu estou mais habituado. Bom, o arsênio, o ácido arsênico no caso, ele tem o potencial de redução de 0,559 volts, reduzindo para ácido arsenioso nessa reação aqui. Tudo bem? A equação de Nernst para essa reação ficaria dessa forma aqui. E igual a 0 menos 0,059 sobre 2, são dois elétrons aqui, né? Log da concentração do ácido arsenioso dividido pela concentração do ácido arsênico e a concentração de H+. Tudo bem? Como a gente vai considerar as condições padrões? Qual é a condição padrão? A gente trabalhou lá na aula do eletrodo de padrão de hidrogênio, tudo bem? A concentração padrão é 1 mol por litro. Então, se aqui é 1 mol por litro, aqui é 1 mol por litro, minha equação fica dessa forma aqui. Tudo bem? E igual a 0 menos 0,059 sobre 2 log de 1 sobre a concentração do próton ao quadrado. Agora, pessoal, propriedade de log vai para a propriedade de fração. 1 elevado a x ao quadrado que é igual a x a menos 2. Tudo bem? Propriedade de fração e potência. Tudo bem? Matemática do ensino médio. Agora, a propriedade de log. Log de x elevado ao quadrado é igual a 2 log de x. Tudo bem? Então, eu tomei a potência. Então, tenho 2 log de menos 2 log da concentração de próton, é numericamente igual. Tem um 2 aqui, tem um 2 aqui, eles vão se cancelar. E menos log de H+, é pH. Tudo bem? E aqui eu já substituí o potencial E0 pelo valor. Então, a linha que divide os domínios do ácido arsênico, do arsênio 5 e do arsênio 3, vai ser dada por essa equação aqui. Tudo bem? 0,559 menos 0,059 vezes o pH. Tudo bem? Então, essa vai ser a linha de divisão. Agora, os pKa's, né? Do ácido arsênico e do ácido arsenioso. Tudo bem? Eles têm 3 prótons, então são todos ácido fraco, né? O ácido arsênico é muito fraco. Então, esses vão ser os pKa's de cada desprotonação. Bem, qualquer pessoal, a aula de ácido poliprótico vou deixar linkado aqui. E, pessoal, novamente, vamos calcular condições padrões igual a 1. Então, eu vou ter que pH igual a pKa, porque a concentração de ácido é igual à concentração do ânion no equilíbrio. Tudo bem? Agora o cálculo do limite superior, bem, que é a oxidação da água, formação de oxigênio. Então, essa é a reação aqui, né? Sempre em função do potencial de redução. Oxigênio mais 4 prótons mais 4 elétrons, formando 2 de água. Tudo bem? Como vai ficar a equação de Nernst aqui, pessoal, nesse caso? Dessa forma aqui. Por quê? Lembrando, a gente fala de concentração, mas atividade. A atividade de um gás sempre vai ser igual a 1, sempre. E também da água nela mesma vai ser igual a 1.
ou então também a atividade pode ser a pressão, eu vou trabalhar com pressão de 1 atmosfera, que é a pressão padrão de hidrogênio. Tudo bem? De novo, pessoal, mesmo que eu fiz anteriormente, né? Propriedade de fração, vou substituir 1 sobre concentração de H+, a quarta, sobre concentração de H+, menos 4, fração e potência. Daí a propriedade do log de x elevado à quarta é igual a 4 log de x. Esses dois 4 vão se cortar matematicamente. Então, eu vou ficar com essa equação aqui. Potencial do limite superior é igual ao potencial padrão, 1,229 menos 0,059 pH. Tudo bem? E de forma análoga para o limite inferior, a equação de inércia vai ser essa aqui. Mesmas propriedades, tá, pessoal? Inverti, cancelei o 2. Então, o limite inferior vai ser dado dessa forma aqui, porque o E0 é 0. Então, o EH, no caso, vai ser menos 0,059 pH. Tudo bem? Dessa forma aqui que eu vou calcular os limites, tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai ver no Excel como fica, para fazer os cálculos, é mais fácil. E também eu vou ensinar para vocês como faz, né, o gráfico, né, o diagrama EH/pH no Origin, na sequência. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos ver no Excel como fazer a planilha de cálculo para calcular todos os potenciais. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer do zero. Então, pessoal, vai ser um eixo de pH. Aqui vai ser o limite superior, né? Aqui do arsênio. A linha do arsênio. E aqui o limite inferior. Bem, o pH vai variar de 0 a 14. Tudo bem, vamos começar o 0. E vamos sempre de meio em meio, tá, pessoal? Para a curva ficar bem, com bastante ponto. Antes de clicar e arrastar até o 14, pessoal, vamos colocar já as fórmulas aqui. O limite inferior a gente calculou, né? Então, a gente colocar igual 1,229 menos 0,059 vezes o pH. Tudo bem? O do arsênio igual 0,559 menos 0,059 vezes o pH. E o limite inferior igual menos 0,059 vezes o pH. Bem, vamos clicar e arrastar. Agora a gente vai até o 14. 9,5, 13, 14, 15. Bem, então já temos todos os valores aqui, pessoal, para colocar depois no nosso gráfico, certo? Mas é importante, pessoal, que depois a gente vai fazer a curva, desculpa, a curva não, o diagrama no Origin. Então é importante ter os pKs também aqui. Então, o primeiro pKa, que é o pK1 do ácido arsênico, ele está em 2,19. Então, 2,19 está aqui. Eu vou inserir uma linha, 2,19. Ele já vai calcular os valores. É importante deixar calculado, pessoal. Vocês vão entender para frente na hora que for fazer no Origin. Tudo bem? O próximo é o pK2 do ácido arsênico, que é 6,98. Então vai estar aqui. Vamos inserir outra linha. 6,98. Como a gente tem as fórmulas calculadas, ele já faz automaticamente. O
próximo é o pKa1 do ácido arsenioso, que é 9,23. Vai estar aqui. Então, vamos inserir uma linha. 9,23. Depois, o pKa3 do ácido arsênico, que é 11,53. Vai estar aqui, né? 11,53. Depois, o pKa2 do ácido arsenioso, que é 12,13. Então, vai ser aqui. 12,13. E por último, o pKa3 do ácido arsenioso, que é 13,40, vai estar aqui. Então vamos inserir mais uma linha. Então temos todos os potenciais calculados no Excel. Agora, pessoal, vamos ver como fica no Orange para fazer o cálculo, né, fazer o diagrama. Tudo bem, pessoal? Agora, pessoal, vamos ver no Origin como faz o diagrama. Primeiro, pessoal, vou colar os valores que eu calculei no Excel. Tudo bem? Então, todos esses são os valores potencial que estavam variando em função do pH. Notem, pessoal, se eu fizer o diagrama, eu vou ter as linhas aqui e todas elas vão ser paralelas nesse caso. Tudo bem? Mas agora eu preciso também traçar as linhas que vão ser verticais. Tudo bem? Então vamos de novo. Por isso, pessoal, calculei os valores do potencial no pKa de cada ácido. Vamos primeiro, pessoal, inserir os valores do pK do ácido arsênico. Então, eu vou trabalhando com esses dois valores aqui de potencial. Então, esse ícone aqui, tá vendo que eu estou passando o mouse? Parece uma escadinha. É para adicionar coluna. Então, eu vou clicar duas vezes. Ele colocou a coluna E e a coluna F como Y. Ele tem esse padrão, considerar a primeira coluna como X, e conforme eu vou colocando novas colunas, ele sempre vai colocar como Y. Só que eu vou clicar na coluna E, com o botão direito, vai abrir essa janela, e eu vou mudar para X. Agora ficou X2, Y2. O Excel vai entender que agora é um novo conjunto de dados, tudo bem? Então vamos pegar aqui o valor de 2,19, que é o pKa1 do ácido arsênico. Vou colocar ele duas vezes e colocar o valor do potencial do limite inferior e o valor potencial da linha de equilíbrio do arsênio 3 e arsênio 5. Tudo bem? Olha o que vai acontecer quando eu fizer o gráfico. Já vai aparecer a linha aqui. Tudo bem? Mas ainda não é o que eu quero. Então, mais duas colunas. De novo como X. Agora é o 6,98. E os potenciais. E mais duas colunas. Agora é o 11,53, que é o terceiro pK do ácido arsênico. E os valores do potencial em função do pH. Tudo bem, valor de H. Então, fiz aqui as linhas, né? Então, apareceram as três. Vamos fazer a mesma coisa agora pro ácido arsenioso. Lembrando que agora eu vou trabalhar aqui. Então, mais duas colunas. Eixo X. O primeiro é o 9,23. E os valores de potencial. O próximo é o 12,13.
e os valores de potencial aqui e aqui. E agora 13,40. Tudo bem? Então, coloquei todos os valores aqui. A hora que eu fizer o gráfico de linhas, vai ficar o nosso diagrama EHPH. Vou deletar isso daqui, pessoal, não importa mais. Vou ajustar o gráfico. O potencial pode ir de 1 até 1,5, mas eu quero que ele varie de 0,1. Vamos ajustar aqui. Eu acho que vai ser de meio e meio mesmo, tem. Vou tentar 0,2 pelo menos. Ah, beleza. Então, só para ajustar o eixo. Tudo bem? E aqui no horizontal eu vou colocar de 0 até 14, né? Que é a escala de pH, variando de 1 em 1. Tudo bem? Daí, aqui, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fechar esse diagrama para ficar melhor para trabalhar depois. Tudo bem? Então, eu vou colocar... Tá vendo quando eu clicar aqui? Eu vou colocar Show. Ele vai colocar os valores, não é isso que eu quero. Então, cancela. Eu quero esse daqui. Tá vendo? Esse Title and Format, se eu clicar no Right e colocar Show, der um Apply, vai aparecer só o eixo fechando aqui. Tudo bem? E vou fazer a mesma coisa com o Top. Eu vou pedir para não aparecer aqui, ó. Coloca em None, não aparece mais as linhas aqui. Tudo bem? Mas vamos deixar essa linha um pouco mais espessa, né? 3 é um valor bom. Aqui também 3 é um valor bom. No eixo X vai ser pH. Bem. Aqui no eixo Y também vai ser 3. Daí a gente vai colocar agora só EH em volt. O H maiúsculo. EH em volt. Por quê? Porque não é mais a condição padrão, né? Porque eu variei alguma coisa, só que ainda é em função do potencial de hidrogênio, tudo bem? Por isso a gente vai colocar como EH. Aplicar e aqui também deixar em 3. Aplicar. Tudo bem? Agora vamos deixar aqui a escala. O tick label. Eu gosto de deixar aqui 22 para ficar bem destacado. Tudo bem. Vamos acertar aqui. Gosto de destacar bem no 26 aqui. Negrito. E vou deixar esse hidrogênio sobrescrito. Tudo bem? Mesma coisa que o pH. Vamos deixar negrito. Fonte 26. Tá. Essas linhas aqui, pessoal, a gente clica 2 vezes nela. Vai aparecer todos aqui. Eu quero as linhas,
eu vou deixar elas todas escuras, né? Sólidas com valor de 3. E eu quero elas todas independentes. E todas vão ser pretas. Clicando em uma por uma. Aqui, preta. Aqui, preta. Aqui, preta. Aqui. E aqui. Porque eu deixei assim, pessoal. Agora eu venho aqui em Export Graphics. Eu vou transformar isso numa imagem JPEG, tudo bem? E depois eu vou abrir no PowerPoint não, no Paint e pintar a ferramenta pincel, a ferramenta pintar a área, né, o baldinho de tinta, e vou colorir aqui as imagens, tudo bem? Então, aqui eu coloco o JPEG, né, que é o menor. JPEG aqui. E aqui eu escolho por um nome, né? PH do Arsênio, né? E aqui eu escolho uma pasta para colocar a imagem. Bem, então dou um OK, já converti minha imagem para um JPEG, tudo bem? Eu vou abrir no Excel, desculpa, no Excel, no Paint e colorir simplesmente as áreas, tudo bem? Só para deixar colorido. Certo, pessoal? Então, pessoal, esse aqui é o diagrama HPH, como eu falei. Eu colori ele, né, no Paint, né? Estava bem fechado, usei a ferramenta e usei a própria ferramenta de equação para colocar os domínios. Tudo bem? Porque eu fiz no meu mestrado esse diagrama, tá, pessoal? Eu trabalhava uma condição mais ou menos de pH 4,75 aqui. Bem, eu queria formar o arsano, né, que é o hidreto de arsênio. O hidreto de arsênio ele pode se formar a partir dessa espécie e dessa espécie aqui. Tudo bem? O próprio... E a gente faz a reação com o tetrahidroborato, né, o boridreto. Então, o boridreto tem até um mecanismo já estudado, está até reportado num Technical Report da IUPAC, que inicialmente o boridreto reduz o ácido arsênico a ácido arsenioso e posteriormente o ácido arsenioso para o arsano, né? A gente chama de arsina normalmente, mas o nome correto é arsano. Bem, eu trabalhava nessa condição aqui. Então o potencial predominante da espécie que eu tinha era o dihidrogeno arsenato. Tudo bem? Então nota que o potencial ele fica mais... O potencial de redução diminui bastante, tudo bem? Então poucos redutores eram hábeis para reduzir essa espécie para essa. Tudo bem? Então acontecia, quando eu conseguia reduzir essa espécie, eu tinha formação de hidreto. Se eu queria, em algum momento, trabalhar só com essa espécie, eu trabalhei com essa espécie, na mistura dos dois, sem um pré-redutor, apenas o ácido arsenioso reagia. Então eu conseguia fazer a especiação entre o arsênio 3 e o arsênio 5 nessa condição aqui.
Tudo bem, pessoal? Por isso que eu usei bastante diagrama EH-PH no meu mestrado. Certo? Uma elucidada como a gente podia trabalhar, visualizar e entender os equilíbrios. Depois, entendendo o mecanismo, pessoal, só por curiosidade, quem estiver aqui ainda vendo o vídeo, o boro direto, né, o BH4-, tem uma carga negativa, e ele também tem uma carga negativa, então negativo com negativo deve se repelir, então a reação realmente não ia acontecer. Cineticamente, né, não tem uma condição de colisão adequada para a reação começar. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma curiosidade, por isso que eu trabalhei muito com ele, eu fiz ele no meu mestrado, resolveu muito o meu mestrado, e foi por isso que eu trouxe ele, mas eu podia fazer qualquer espécie. O interessante, pessoal, é entender isso. Então, estou no potencial de 0,8 e pH 8, provavelmente eu vou ter essa espécie. Estou no potencial menos 4, menos 0,4 e pH bem alto que pH 12, provavelmente a espécie predominante, né, o domínio, vai ser dessa espécie presente no equilíbrio. Tudo bem? Outra curiosidade, pessoal, que é muito importante para a química ambiental. Tudo bem? Para tentar prever qual espécie vai estar num corpo aquoso. Tudo bem? Se eu estou trabalhando, por exemplo, numa água superficial que vai estar em contato com oxigênio, ela vai ser mais oxidante. Então eu vou ter uma tendência maior a encontrar as espécies de arsênio 5 nela. Tudo bem? Tinha uma amiga até que fez isso no doutorado dela. Agora, nas águas mais profundas, até mesmo águas subterrâneas, no qual o oxigênio demora mais para permear, porque daí ele dissolve na superfície do corpo aquoso, ele precisa permear para as camadas mais profundas da água, do corpo aquoso, tudo bem? Ou então águas que já são águas de profundidade, águas tipo de lençóis freáticos, que não vai ter oxigênio. Eu tenho tendência a encontrar mais espécies de arsênio 3, ou mais espécies reduzidas. Tudo bem? Então, é uma forma também que a química ambiental usa para poder prever qual espécie estaria presente no caso de uma análise de especiação de corpos aquosos. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui novamente. Se inscreve, curte, compartilha. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Quem tiver um hype disponível, considera também hypar esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e divulgue mais na plataforma. Quem quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, o botão Valeu Demais está ativo. Vocês podem doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Sigam o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma outra forma de manter contato também. Dúvidas podem ser ou deixadas aqui nos comentários, estão abertos para isso, ou através da rede social, ou também através do e-mail que é semduvidas@gmail.com. Confiram outros vídeos que estou deixando aqui no card também, pessoal. Vejam outras playlists para estudar um pouco mais de química analítica. Tudo por hoje, valeu, até a próxima, tchau.